Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência. Aqui nós temos um compromisso com os fatos, nós temos um compromisso com a balança do Criador, com a justiça divina e nós queremos dar a oportunidade a você ao ver esse vídeo. Esse vídeo é para judeu, esse vídeo é para hebreu, esse vídeo é para cristão. Nós sabemos que ultimamente as redes sociais têm inundado as pessoas com informações. Como é que nós podemos trazer clareza aos fatos, às formas teológicas de apresentações a respeito de algum assunto bíblico? Nós trouxemos aqui 3 princípios de avaliação. Nesses princípios de avaliação, nós queremos começar as informações que vamos trazer hoje com a seguinte informação bíblica encontrada em Lucas, capítulo 6, no verso 38. Lê pra gente, Mariane. Dai e vos será dado, deitarão para o vosso regaço boa medida, tendo sido recalcada, tendo sido juntamente sacudida, e transbordando, porque com a mesma medida com que medis, também vos será medido de volta. Nós não queremos julgar aqui, nem essa fé e nem aquela. Nós queremos com clareza oferecer uma oportunidade de escolha ou firmeza na fé de quem já escolheu. Nós trouxemos 3 princípios básicos aqui. À esquerda do vídeo nós temos a história dos pais, né? A história da fé dos pais da igreja ou do movimento cristão, do que você quiser chamar, tá certo? Ele é um livro interessante, nós acabamos nesse, vou colocar à disposição no grupo, depois está em inglês, eu uso o Google Tradutor, tá? Nós vamos usar o catecismo, certo? Nós vamos usar a Bíblia também. Então, dentro desses 3 pesos colocados na balança, apesar da balança ter 2 lados, nós vamos analisar primeiramente o livro, A Fé de Nossos Pais. É uma análise prévia, tá? Você tem a oportunidade de fazer isso depois. Nós só estamos mostrando aqui o caminho. O que é esse livro, Mariane? A Fé de Nossos Pais. Uma exposição simples e vindicação da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro do arcebispo James Gibbons, que foi publicado em Baltimore em 1876, que se tornou uma obra apologética, best-seller nos Estados Unidos, e em 1980 estava em sua 111ª impressão. Então, ele é uma abordagem feita dentro da fé cristã. É interessantíssima. Ali são discutidos vários assuntos e nós vamos trazer à baila aqui alguns deles, tá? Alguns deles. O segundo é o catecismo. O que é o catecismo, Mariane? O primeiro catecismo da história da Igreja Católica pode ser considerado o Didaquê, um documento escrito entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, na época das primeiras comunidades cristãs, quando os apóstolos estavam ainda vivos. Didaquê é um texto que traz um conjunto de ensinamentos e instruções sobre a vida cristã e práticas religiosas, sendo uma espécie de catecismo primitivo para os primeiros cristãos. Ao longo da história, vários outros textos catequéticos importantes foram escritos, mas a formalização do catecismo como conhecemos hoje ocorreu muito mais tarde. A primeira obra formalmente intitulada Catecismo apareceu em 1528, escrito pelo humanista protestante Anders Altemer. O reformador Martim Lutero também popularizou o uso do título catecismo com seus catecismos maior e menor publicados em 1529. Para a Igreja Católica, o grande marco foi o Catecismo Romano do Concílio de Trento, também chamado de Catecismo de São Pio V, que servia principalmente para orientar o clero no século XVII. São Roberto Bellarmino elaborou um catecismo em forma de perguntas e respostas que foi amplamente usado e traduzido para várias línguas. Portanto, embora
existissem manuais e instruções catequéticas antes, o primeiro catecismo de quem se tem notícia formal aparece no século XVI. Antes disso, Didaquê é considerada o primeiro documento de instrução cristã com características similares ao catecismo moderno. Então existia um manual. Ali na contagem DC, depois de Cristo, né? Ou após a Era Comum, você vai encontrar elaborações, documentos que falam sobre essa fé. Uma fé não primitiva, mas elaborada de um conceito abordado a partir dos apóstolos, dos discípulos. E depois a Igreja Católica ela elaborou o seu próprio catecismo, né, colocando amplamente divulgado após o Concílio de Trento, 1566. A Bíblia. A escolha dos livros da Bíblia foi feita ao longo de vários séculos pela Igreja Católica através de um processo de discernimento e autorreconhecimento inspirado pelo Espírito Santo. Esse processo não foi obra de uma pessoa única, mas resultou do trabalho de bispos, teólogos e concílios eclesiásticos que avaliaram quais escritos eram de origem apostólica e verdadeiramente inspirados para compor as escrituras sagradas. Importante você entender que haviam muitos livros. Então, literalmente, não importa o que digam teólogos, estudiosos, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela foi elaborada. Tá? Pegaram os livros que acharam serem de acordo com a fé apresentada por esse grupo de pessoas e disponibilizaram dentro do que hoje nós chamamos de escritura. Os primeiros momentos importantes dessa definição ocorreram nos concílios de Hipona, 393 depois de Cristo e Cartago 397 depois de Cristo. Quando a Igreja reafirmou a lista dos livros inspirados que hoje compõem o Antigo e Novo Testamento da Bíblia Católica, incluindo os chamados livros deuterocanônicos. Essa definição foi consolidada e oficialmente declarada pelo Concílio de Trento, 1545 a 1563, em resposta à Reforma Protestante, e questionava a canonicidade de alguns destes livros. O Concílio de Trento declarou a lista tradicional dos livros como infalivelmente inspirada e parte íntegra da Bíblia Católica. Então, para quem ainda não é familiarizado com a Reforma Protestante, Martinho Lutero e outros, Martinho Lutero ficou mais famoso, e outros começaram a apontar alguns livros, como o livro de Apocalipse, 1º e 2º Pedro, e outros livros que faziam parte de uma lista que para eles não eram livros sagrados, não deveriam estar na Bíblia, mas a Igreja Católica firmemente combateu essa ideia, apresentando os livros por eles ditos como canônicos, de origem divina. Além dos concílios, figuras importantes como o Papa Damaso no século IV também contribuíram para a lista dos livros sagrados. O processo levou em conta a tradição apostólica, a fé viva da Igreja e a autoridade dos bispos para discernir quais livros deviam ser lidos nas liturgias e tidos como palavra de Deus para o ensinamento da fé. Então a fé cristã agora nova, colocada ao mundo, precisaria de um respaldo escriturístico para ser apresentada. Então na liturgia lida nas celebrações, nas missas, nas reuniões, vamos dizer assim, que fica melhor colocado, haveria necessidade de ter um material que não falaria contra ao princípio apresentado por eles. Em resumo, a escolha dos livros da Bíblia foi feita pela Igreja Católica ao longo dos primeiros 4 séculos e foi ratificada por concílios importantes, guiados pelo Espírito Santo para preservar a unidade e a integridade da doutrina cristã. Essa escolha incluiu tanto os livros do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. Então agora você já tem uma ideia da abordagem. Nós colocamos aqui a fé de nossos pais, que é o livro da esquerda, o catecismo, né, que é o livro do meio, e a Bíblia Sagrada, que é
o que nós vamos colocar nessa balança. Falando do livro, o cardeal Gibbons, ele é apresentado pela história de uma maneira interessante. James Gibbons, 1834 a 1921, foi arcebispo e cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi o segundo cardeal dos Estados Unidos da América. Ele serviu como vigário apostólico da Carolina do Norte, de 1868 a 1872. Bispo de Richmond, de 1872 a 1877, como o nono arcebispo de Baltimore, de 1877 até sua morte em 1921. Ele participou em 1868 do primeiro concílio do Vaticano, onde votou a favor da definição do dogma da infalibilidade papal. Então, a partir dele, você tem informações nesse livro, são informações interessantes, nós vamos ler algumas aqui para você, uma ou outra. Você pode, eu tenho à disposição, depois vou colocar no grupo Sobrevivência no WhatsApp e no Telegram, o livro na íntegra, mas você consegue baixar ele na internet também ou comprá-lo para fazer a leitura. E ele participou e votou a favor da infabilidade papal, ou seja, o Papa como sendo o sucessor direto. Eles falam de Cristo, depois Cristo Pedro e depois de Pedro o Papa. Dentro do livro dele, nós vamos fazer uma abordagem aqui direta e objetiva. Você que não concorda com essa abordagem, eu quero que você não pare de assistir esse vídeo por aqui. Nós temos surpresas para você aqui. E é de grande importância que você entenda o processo como um todo. Não que você avalie com o que você já tem pronto dentro da sua mente, nas caixas, né, guardadas a respeito de fé e de doutrina, mas que você adquira conhecimento, que sirva para afirmar ainda mais a sua fé. Então, nós pegamos um trecho do livro A Fé de Nossos Pais e nós jogamos no Google Tradutor. E dentro desse trecho, é um trecho comentado inclusive em algumas polêmicas a respeito desse bispo, eu coloquei aqui diretamente traduzido para nós entendermos o processo. Lê a observância. A observância desta lei não está entre os mais importantes dos nossos deveres sagrados. Mas você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. Se você for ler no livro dele, você vai perceber que quem fez essa alteração dita e afirmada por ele foi a infabilidade papal. Eles fizeram essa elaboração. Nós temos também uma declaração dele no livro, que está escrito lá, Mariane, o cardeal James Gibbons, um influente arcebispo americano, escreveu sobre a Trindade em sua obra A Fé dos Nossos Pais. Ele aborda a doutrina central do cristianismo, explicando que Deus é um em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um sendo plenamente Deus. Gibbons enfatiza a unidade e a comunhão divina, destacando que essas três pessoas são distintas, mas inseparáveis e atuam juntas. Ele também enfatiza que essa doutrina é um mistério revelado por Deus e não pode ser compreendida pela razão humana sozinha, mas através da fé. Quando você ouvir essa informação a respeito da Trindade no púlpito da sua igreja ou em qualquer outro lugar, entenda que foi dita por uma autoridade da Igreja Católica e ela colocou essa ênfase na Trindade. Você vai entender um pouquinho mais à frente aqui, nós vamos colocar para você. Ele colocou essa ênfase. Então, essa explicação passada de geração em geração dentro de uma fé, seja ela evangélica ou católica, vem desse bispo. Os pastores de todas as denominações e os padres, os bispos, seja quem for que esteja na liderança de uma denominação, estudam amplamente menções feitas por homens como o cardeal James Gibbons, se é assim que diz o nome dele, mas esse é o nome, né?
Então, todas essas palavras né? Nós colocamos mais uma aqui, uma menção colocada no livro dele. O que ele diz no livro também, Mariane? A Igreja Católica ensina também que o nosso Senhor conferiu a São Pedro o primeiro lugar de honra e jurisdição no governo de toda a sua igreja, e que a mesma supremacia espiritual sempre residiu nos papas, ou bispos de Roma, como sucessores de São Pedro. Consequentemente, para serem verdadeiros seguidores de Cristo, todos os cristãos, tanto entre o clero quanto entre os leigos, devem estar em comunhão com a Sé de Roma, onde Pedro governa na pessoa de seu sucessor. Então, isso está na fé de nossos pais, tá? Entenderam essa abordagem? Eu espero que sim. Nós vamos para a próxima, né? Agora, a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos fazer uma análise do catecismo. Se você ficou curioso, baixe o livro, ou se não, me peça pelo PV e eu envio para você. Eu vou colocar à disposição lá no grupo também o livro. Agora nós vamos analisar as abordagens do catecismo, certo? O que nós encontramos ali, Mariane, no módulo 3, né? A interpretação do depósito de fé. O magistério da igreja. O que está escrito aí? Eu até coloquei em amarelo, né? O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, essa informação está no catecismo e ela é uma informação segura e determinada nos concílios e passada de geração em geração. O que nós temos mais aqui também, Mariane, na página 18? Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então, eles entenderam nos concílios lá atrás que a sucessão dos papas, dos bispos católicos romanos, apostólicos, seriam feitas a partir deles. Né? Nós temos uma outra informação dentro do contexto bíblico, nós vamos apresentar aqui posteriormente para vocês, mas nós estamos colocando na balança do Criador, né, os pesos e as medidas. Lembra lá no início do vídeo? A gente coloca uma boa medida, sacudida, recalcada, para a gente compreender o processo como um todo. Ninguém está falando mal aqui, nós estamos apresentando como é. Mais a parte aqui do capítulo da página 18, Mariane. Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, toda a informação colocada, as organizações feitas, não deveriam vir somente das Sagradas Escrituras. Mas a elaboração de informações, o que fosse apresentado por essa infabilidade oriunda dos papas, dos bispos, deveriam ser aceitas com igual sentimento e reverência por todas as pessoas, né, que se achegassem ao cristianismo. Nós encontramos mais na página 19 falando sobre o magistério da igreja. O que a gente tem aí, Mariane? O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Então, os dogmas, também colocados pela igreja, deveriam ser aceitos como algo infalível, como a autoridade direta de Cristo. Digamos que Cristo deu a orientação ao bispo e o bispo revela ao povo. É como se fosse um Moisés mais moderno, né?
O que nós temos aqui ainda, Mariane? A 9.2 e 9.3, Desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresentam um consenso universal sobre questões de fé e costumes. O povo de Deus, sob direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra mais profundamente na sua vida, a coloca mais perfeitamente em obra. Então, toda a fé, todo dogma colocado viria de uma santidade e deveria ser aceito pelo povo. Agora aqui a orientação a respeito das escrituras. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das escrituras. Ela comporta 46, 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento, e 27 para o Novo Testamento. Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a Antiga Aliança nunca foi revogada. Então, eles admitem aqui que a Antiga Aliança nunca foi revogada. Eu vou repetir. O catecismo ensina dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo, porque o catecismo é a base do cristianismo, tá bom? Independente do protestantismo moderno ou contemporâneo ou antigo que seja. Eles afirmam que a Antiga Aliança nunca foi revogada. Você pode ler o catecismo depois, você consegue baixar, consegue comprar, certo? Mas aqui fica muito claro que o cânon foi elaborado por eles. A escolha dos livros fora feita mediante eles. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente sua fé trinitária, tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros que a estavam deformando. Isso foi a obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da Igreja e apoiados pelo senso da fé e do povo cristão. Então, dentro da Santíssima Trindade, você pode ler, até aqui embaixo tem a dogma da Santíssima Trindade. É muito interessante fazer a leitura, tá? É muito importante você entender de onde veio. Ele não é bíblico, né? Você não encontra dentro da Escritura. Nós vamos falar sobre João. João fala amplamente sobre essas informações lá, o livro de João. Mas aqui é abordado nos concílios a Santíssima Trindade. Ela não é de origem hebreia, você não vai encontrar ela em nenhuma informação bíblica falando sobre ela, mas dentro de um concílio. Então, vou usar aqui um outro livro que eu tenho, mas você pode conferir, nós já conferimos, né, algumas partes aqui do clero, né, declarações oficiais do clero romano. Você tinha, Mariane? A observância do domingo dos protestantes é uma homenagem à autoridade da Igreja Católica. O dia abençoado. O dia abençoado de descanso de Deus para o primeiro dia da semana. Nós festejamos o primeiro dia da semana em memória à criação do mundo. Portanto, o domingo é o dia de honra à Santíssima Trindade. Outra informação. O domingo é uma instituição da Igreja Católica cujos créditos podem ser defendidos apenas pelos princípios católicos. Desde o início até o fim da Bíblia não há uma passagem que demonstre claramente a mudança do culto semanal do último dia da semana para o primeiro dia. Se os protestantes seguissem a Bíblia, deveriam adorar a Deus no sábado. Cultuando o domingo, eles seguem a lei da Igreja Católica. São informações, comentários, elaborações, né, que nós colocamos aqui para uma compreensão mais ampla. O que mais que tem dentro das declarações oficiais dos cléros, Mariane? A Bíblia diz, lembrar que você santifique o sábado. A Igreja Católica diz, não. Pelo meu poder divino, eu abolir o dia de sábado e ordeno que o primeiro dia da semana seja santificado. E assim todo mundo civilizado reverencia a lei da Santa Igreja Católica.
A maioria dos cristãos pensam que se eles santificam o domingo, que eles santificam o dia santo bíblico. A Igreja Católica Romana protestou. Ela passou o dia de sábado bíblico para o domingo e para argumentar que essa mudança é confirmada na Bíblia tanto desonesta e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo deseja estabelecer sua fé na Bíblia, então eles precisam manter o sábado. Muito bem. Então nós temos aqui algumas declarações. Essa ficou um pouco mais embaçada, mas dá para a gente ler também. Catecismo Católico. A fé trindade é de grande significado ecumênico. Une a românica católica com as igrejas ortodoxas. Também os reformadores se conciliaram, tanto os luteranos assim como os reformadores. Catecismo declaram-se pelo tripartido Deus. A Assembleia Ecumênica das Igrejas está implícita segundo a sua fórmula básica, como uma comunidade de igrejas que o Senhor Jesus Cristo, segundo a Escritura Sagrada, como Deus e Salvador, admitem e por isso em comum julgam cumprir, para que eles são nomeados para a honra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então está aqui, né, uma informação, né, da declaração oficiais a respeito da Trindade, a fórmula. A fórmula batismal foi mudada no nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no segundo século. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Nós vamos mostrar isso aqui na Bíblia para você daqui um pouquinho. É lógico que a tradução do grego para o latim e depois para o mundo fora feita pela Igreja Católica e fora feito alguns ajustes. Ah, mas alguém vai dizer assim, não, mas não pode, a Bíblia é a palavra de Deus, como que pode? Isso não é verdade, eu vou parar de assistir o vídeo aqui. Fique à vontade. Mas nós estamos colocando na balança as veredas antigas, estamos colocando os concílios, a fé dos pais cristãos, agora recente, né? a mais recente, e estamos colocando à disposição para você fazer a sua análise. Nós encontramos ainda assim escrito. Terceiro mandamento de Deus. Qual é o dia do Senhor? A Igreja cristã transferiu já no tempo apostólico o dia do descanso sagrado de Deus para o primeiro dia da semana. Nós festejamos também o primeiro dia da semana em lembrança à criação do mundo. O domingo é, portanto, o sagradíssimo dia de honra da Trindade. Nós acreditamos, segundo a doutrina dos apóstolos e do evangélico, na única divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na aceitação da mesma eminência e amorosa Trindade. Todos que acrescentam esta crença devem, na nossa ordem, trazer o nome cristãos católicos. Então nós temos aqui informações, né, de cleros, de concílios, né? Então nós temos várias informações aqui a respeito dessas escolhas feitas e você pode encontrar elas em enciclopédias, né, no catecismo. Então tem muitas informações à disposição. Tem que estudar, tem que ler, né? Agora nós vamos aplicar tudo à autoridade da palavra. Nós vimos a autoridade da fé dos nossos pais, elaborada lá atrás pelo bispo Gibbons, assim, deve ser assim que fala o nome dele. Nós vimos depois a autoridade do catecismo, que coloca, implementa a fé cristã no mundo, certo? E se você não estudou ainda a história, você vai conhecer e saber que a fé cristã, ela foi colocada pelos romanos, eles imperavam na época, certo? E os imperadores, assim como os últimos, eles colocaram a fé cristã para o mundo como crença universal. Tiago 2 é amplamente colocado em todas as Bíblias. Nenhuma Bíblia que você conheça cristã deixa de ter esse livro, Tiago. E capítulo 2 traz uma informação interessante aqui no verso 10 e verso 11. Porque quem quer que perseverar e obedecerá a toda a lei, mas tropeçará em um só ponto, tem de se tornar o culpado de todos. Porque aquele que disse, tu não cometas adultério, também disse, tu não mates. Se, pois, tu não cometerás adultério, mas matarás, tu tens te tornado transgressor da lei.
Então, se você quiser a informação bíblica da lei de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma lei reformulada e nem refeita em nenhum verso do Novo Testamento. A propósito, essa pronúncia velho e novo foi colocada pela Igreja Católica, porque livro é livro, certo? Nós temos o livro de Paulo, nós temos o livro de Pedro, a carta de Paulo, o livro de Tiago, mas foram colocados ali. Livro é livro, independente da época que foi escrita. Tá? Essa abordagem novo e velho foi colocada pela igreja. Né? No verso, aqui a gente já vê uma menção, é uma autoridade apostólica, direta, sem rascunho de ninguém, colocado aqui, é o que chegou a nossas mãos. E Tiago faz referência à lei do Criador. E ele é muito claro. Se você tropeçar um, se torna culpado de todos. É uma colocação de Tiago. O verso 19 e 20, Mariane, diz o quê? Tu crês que Deus é um só, fazes bem, mas até mesmo os demônios creem nisto e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta. Então, nós colocamos 3 coisas aqui que Tiago apresenta. Ele apresenta que a lei, ela deve ser observada, é muito claro aqui, ele é direto. Verso 19, ele fala que Deus é um só, ele é muito claro, muito objetivo, fiz questão de colocar Novo Testamento aqui. E ele acaba de dizer aqui que a fé sem obras, ela é morta. Né? Você pode ler o texto depois para ficar melhor, para ficar mais claro. Em Mateus capítulo 28, nós temos uma informação aqui, lá embaixo, no verso 19. Dizem que as palavras em vermelho são as palavras do Cordeiro, que eles chamam de Cristo, certo? E ele vem dizendo ainda no 18. Lê o 18 e o 19 para a gente, Mariane. Jesus, havendo se aproximado, lhes falou, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade dentro do céu e sobre a terra. Portanto, havendo ido, ensinai e fazei discípulos em todas as nações, submergindo-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas quanto vos ordenei. Tem parênteses, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui, a autoridade do Cordeiro. Ungido. A Igreja Católica Apostólica Romana, que eu respeito, senão nós não teríamos nem a Bíblia. Ela, por bem, achou, por necessidade, para apresentar a Trindade ao mundo cristão, incluir o que está em parênteses. Não sou eu que estou dizendo, você pode estudar, você vai ver isso. O que está em parênteses foi acrescentado. Essa Bíblia aqui, literal anotada, ela traz anotado o que fora colocado posteriormente, o que não tem no original. Então, se nós fôssemos ler, está escrito assim: portanto, havendo ido, ensinar-vos e fazer discípulos de todas as nações. Parou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem batizando só em nome isso. do Pai, tá? Então, aqui a Escritura, entende? Você quer entender como está escrito? Não se aborreça. Quer guardar, quer viver a Trindade? Viva sabendo de onde veio. Quer viver a anulação da lei do Criador? Viva sabendo de onde veio. Não importa se eu ou você não aceite. É fato. Quer guardar o domingo e festas? Saiba de onde veio. Certo? Ainda em Mateus 28, nós temos o verso 19, numa outra versão, que seria, dizem eles, a Bíblia, a The Word tem várias versões, nós temos a versão aqui como está escrito. Verso 19, como que ficaria? Portanto, ide, fazei tal medinha em todas as nações em meu nome. Fazer discípulos em todas as nações em meu nome. Essa seria, provavelmente, a orientação do mestre descrita por Mateus, certo? Eu fui lá no Velho Testamento, como eles chamam, né? E a gente encontrou o que lá escrito, Mariana? Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o Senhor único. Vou ler do jeito que está. Isso. É único. A Escritura diz que ele é único. A própria Igreja Católica, eu li lá atrás, mostra no Catecismo que a lei dada por Moisés, o que eles chamam de Velho Testamento, não foi abolida, não foi ratificada. Ela é vigente. Eles assumem isso no Catecismo. E a Escritura confirma também. O que nós encontramos aqui, Mariana, em Tiago 2,19? Já lemos lá no começo. Agora nós vamos seguir um pouquinho aqui o verso 21, certo? Só para a gente entender um pouquinho do processo de Tiago. Deixamos aqui mais para frente para você compreender a profundidade do texto. Eu gostaria que você lesse ele na íntegra depois, verso 21. Não foi o nosso pai Abraão declarado justo em decorrência das obras, havendo oferecido seu filho Isaque sobre o altar? Vês tu que a fé estava cooperando com as suas obras? A fé foi aperfeiçoada por meio das obras? Foi cumprida a escritura que está dizendo: e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus? Aliás, é uma afirmação. Ele foi chamado amigo de Deus. Certamente agora vós vedes que o homem é declarado justo em decorrência das obras e não somente em decorrência da fé. Você vai ver aqui, depois eu vou apresentar para você a briga de Tiago e Paulo, né? Paulo é meio estranho, ele é romano, ele é judeu, e aí ele apresenta as duas coisas, né? Ele fica meio confuso ali. Dá para ver a confusão dele nas cartas dele mesmo. Mas Tiago é enfático. Fala sobre a lei 10 e 11, entende? Fala sobre a unicidade de Deus, único, entende? E ele fala sobre as obras e a fé. Ainda Mateus 5,5, ele diz revelar o que o Cordeiro diz da sua própria boca, o que eles chamam de Cristo. E ele diz que o Cordeiro diz o seguinte: não suponhais que eu vim abolir a lei aos profetas, eu não os vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota ou tio de modo nenhum passará para longe da lei até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, e assim ensine aos homens, será chamado menor reinar dos céus. Mas quem quer que os cumpra e ensine, ele será chamado grande no reinar dos céus. Agora eu vou fazer um apelo aqui para o pastor, seja qual for. Pastor, se você, ou pregador, se você de púlpito, algum dia anunciar que a lei foi abolida, ela foi ratificada no sangue do Cordeiro, você seja verdadeiro e sincero. Você está mentindo. Aqui está até que o céu e a terra passe. Certo? Tudo é mantido. Se você acha por bem pregar assim, seja verdadeiro e diga de onde veio, meu irmão. Diga de onde veio. Não fica se escondendo. Seja claro, ó, lá no concílio nós seguimos o cristianismo a partir dos concílios do catolicismo, resolvemos assim abolir a lei. Não guardamos os preceitos da lei. Pronto! O rebanho vai entender o processo e aquele que quiser vai ficar. Entende? Fica mais difícil, né, camarada? Mostra a origem da fé. Seja fiel. Seja fiel, porque você aprendeu na teologia. Fechou os olhos, mas aprendeu. Agora, dizer que Jesus ou os apóstolos mudaram, você não tem autoridade em lugar nenhum para dizer isso. E eu te desafio, mostra na escritura para mim. Se você quiser mostrar em concílios como eu estou fazendo aqui, eu respeito. Eu entendo. Tá? Agora, você que retirou a sua fé do cristianismo, que é declarado que ele mudou, você levar para... Não, meu irmão, haja paciência. A gente respeita, a gente aceita, mas seja verdadeiro. A gente não gosta de mentira aqui, não. Êxodo 33. Disse mais o Criador a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste sair da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque, a Jacó, dizendo: a tua semente a darei.
Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo esta notícia, chorou lamentando, e nenhum homem pôs sobre si os seus atavios. Opa, os homens usavam atavios. Vamos lá. Portanto, o Criador tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos teus atavios ao pé do monte Horebe. Eu acho engraçado, né? A gente sempre tem contato com algumas irmãs da Igreja Católica, essas irmãs que professam a fé, o celibato ali e tudo mais. O celibato é do padre e tal. Mas as irmãs também não se casam. Tem algumas mulheres que não se casam. Meu amigo, você já viu alguma irmãzinha daquela com um brinco na orelha? Eu não estou aqui dizendo que deve ou não usar. Não cabe a mim, tá? Eu e minha casa a gente já sabe o propósito disso ou não. Você não vê uma irmãzinha dessa. E as vestimentas? Né? Você não vai ver a irmãzinha, não vai. Não vai. Você já viu algum padre, um camarada decente, com algum atavio? Você já viu algum padre? Não, não vai ver. Por quê? O camarada passa anos estudando a escritura. Agora, você pastorzinho, de ponta de esquina, de curva de estrada, de qualquer púlpito, prega ao contrário, meu irmão, prega o que está na escritura, tá? Eu respeito a irmã que quiser usar, fique à vontade. Mas saiba de onde veio, certo? Origem. Saiba qual a origem disso. O Criador está mostrando para o povo aqui, está dizendo assim: Moisés, eu não vou ficar no vosso meio. É um povo de dura cerviz. Talvez Moisés tenha dito assim, tenha ouvido a voz do Criador assim: Moisés, eu vou consumir eles. Leia o contexto de uma forma geral. Moisés fala com o Criador: não, Criador, não consuma. Por mim, eu estou aqui, não faz isso. Se for assim, risca meu nome. Ele diz: olha, não vou andar no meio deles mais. Tá? O Criador é claro. Ele se propõe a mostrar o que desagrada a ele. E não importa o que disseram para você. Ou você quer fazer a vontade do Criador ou sua própria. Você fica à vontade. Eu estou colocando na balança aqui. Por que eu estou colocando esses assuntos? Porque volta e meia alguém nos pergunta. Volta e meia chega alguém no grupo. E a gente respeitosamente, tanto a Mariane quanto eu, a gente é respeitoso. Cada um tem a sua jornada. Cada um tem a sua caminhada. Mas faça pelos motivos certos. Rogério, eu vou guardar o domingo. Faça pelos motivos certos. Não saia dizendo por aí que foi o Cordeiro que mudou, que foram os discípulos que mudou. Rogério, eu creio na Trindade. Creia. Mas não saia dizendo por aí que foi o Jesus que apresentou, que foi João que escreveu no livro dele, que foi Paulo que disse. Nunca foi. Certo? Nós vamos mostrar aqui alguns detalhes ainda. Então, por favor, pelos motivos certos. Voltando a falar sobre os atavios, eu gostaria de dar minha opinião como mulher. É bonito? Sim, eu acho bonito. Não vou dizer aqui, minha irmã, vou falar diretamente para as mulheres agora, que não é algo atraente, que não seria algo assim que chame a atenção. Eu já usei no passado, quando eu era adolescente. E eu deixei de usar por um tempo, mas eu não sabia o real motivo. Porque eu não fui orientada. Eu deixei de usar porque eu fiz parte de uma religião que prega-se que não deve usar. Mas também não foi me dito por quê. Até eu chegar a estudar por conta própria e ver essa parte da escritura onde fala dos atavios. Mesmo sem usar, eu não sabia o porquê que não era para usar. Agora, é bonito? É bonito. Porque o que, vou usar assim, né? O que o mundo oferece é bonito. Entende?
As bandejas, né, são atraentes. Mas eu sempre me pergunto assim, como que eu nasci? Eu nasci como? Nua. Sem atavio e sem roupa alguma. Quando o Criador fez os seres humanos, o primeiro casal, a única coisa que ele fez para eles após o pecado foi uma vestimenta. Ele não emprequetou Adão e Eva com atavios. Ele só cobriu a nudez de ambos. Que a princípio eles tinham feito folhas, né? Tinha pego folhas e fizeram ali algumas amarrações para se cobrirem. A princípio. Mas o Criador depois, ao matar o primeiro, fazer o primeiro sacrifício, pegou o couro do animal e fez uma veste, vamos dizer assim, mais decente para cobrir o casal. E não colocou atavios. Não há nada escrito a esse respeito. Então, quando eu começo a meditar nisso, eu passo a entender que eu tenho que me cobrir decentemente para o Criador, mas sem usar nada que chame atenção ou que apareça na minha frente, acima de mim. Uma mulher, vou usar mulher aqui, uma mulher que se apresenta muito ataviada, muito enfeitada, o que vai chamar atenção na sua chegada é o que ela está usando e não ela em si. Ela vai estar apagada e o que vai chamar atenção é o que ela está usando. É as coisas que ela está usando, os objetos que estão ali. É a primeira coisa que chama atenção. E o Criador, ele chama atenção para isso, por quê? Porque é princípio. É algo de princípio. Depois, com o tempo, né, as doutrinas pagãs foram sendo introduzidas na mente das pessoas e isso se tornou algo costumeiro, algo normal, comum. E as pessoas veem, mas não tem nada a ver, eu não vou deixar de ser salva, de usar um brinquinho, nem que seja uma pedrinha pequenininha. Nós não estamos dizendo nada disso aqui. Não estou dizendo que você vai se tornar um perdido ou algo desse sentido. A gente está mostrando aqui a origem das coisas, aonde que foi dito para não usar, para não ter, entendeu? Gente, é questão de princípio. O que nós estamos colocando aqui é sacudido. Isso. Bem colocado na balança, Isso. Recalcado, reobservado para saber de onde vem. Só isso. Eu parei de usar aos 15 anos de idade os atavios sem saber o motivo. Alguém disse que não era para usar. Alguém disse para mim que não era bom usar e eu deixei de usar. Mas agora, depois dos 30 e poucos anos, é que eu fui ver na íntegra, dentro da escritura, o porquê que o Criador pediu para que não se apresentasse diante dele com atavios. E aí alguém pode dizer assim, e eu cheguei à conclusão de que realmente, apesar de eu não ter entendido na época, quando eu era nova, mas eu não tomei uma decisão errada, eu não fiz errado em deixar. Mas agora eu consigo ter uma referência na escritura para explicar o porquê que eu não uso nos dias de hoje. E isso não me traz, como que eu explico? Para mim isso não é uma prisão. Para mim isso é uma libertação. Eu me sinto liberta de saber que o fato de eu não usar está agradando o meu Criador. Entende? Inclusive alguém pode pensar, mas e se essa não é a vontade do Criador? Se alguém escreveu isso aí de punho, né? Nós não estamos lá ouvindo Moisés conversar. E se foi? Bom, a gente tem essa mesma preocupação aqui. Tudo passa pelo crivo da sobrevivência. Não é sobreviver, mas é sobre o que nós vivemos, né? Isso passa tudo pelo crivo aqui em casa. A Mariane deixou uma pista. Nós não nascemos com eles. Não. Entende? Rogério, mas aí eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma marca aqui. Não, é diferente. Você não nasceu com a marca, foi necessário. Você não nasceu com atavio. Se você acha que você pode utilizar, fique à vontade.
Nós estamos colocando aqui na balança os pesos e as medidas. Se você procurar no Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma informação dizendo que pode usar, que é para usar, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O que está lá, Mariane? Toda a escritura é inspirada pelo Criador e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Coloquei uma versão católica aqui, ó, para você ver que interessante, né? Quem que disse isso? Paulo escrevendo a Timóteo. Ele está dizendo, se você for ler no começo aqui, ele vem dizendo assim: você, porém, me seguiu de perto no ensino e no comportamento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições e sofrimentos em que tive em Antioquia, em Icônio e Listra. Que perseguições sofri, mas de todas elas o Mestre me livrou. Ademais, todos os que querem viver com piedade no Mestre serão perseguidos. Quanto aos maus e impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a você, olha o conselho de Paulo. Todo mundo usa isso aqui de púlpito, mas não explica. Olha o conselho de Paulo. Quanto a você, Timóteo, não foi escrito para mim, é para Timóteo. Permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Camarada, tem um monte de gente pregando de púlpito. O que Paulo disse aqui ou ali, Paulo é confuso, sim, mas está aqui. Mostra para as pessoas com que você prega. As Sagradas Escrituras que ele estava falando são as Escrituras antigas. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cordeiro. E aí ele diz, ele não tá, o livro agora de Timóteo, ou as cartas dele, nem tinham se tornado canônicas ainda. Não. E ele diz assim, a respeito do Velho Testamento, tá? Pregador, tá certo, pastor? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para refutar, para corrigir. Não use o Novo Testamento dizendo que Paulo falou que ele era inspirado. O Novo Testamento não tinha sido canonizado ainda. Eu respeito o Novo Testamento também, aceito também como escritura, mas não coloque na balança de forma incorreta, tá certo? Para que as pessoas entendam como um todo. Então Paulo estava falando do que tinha, não do que seria colocado. Conselho de Paulo aos Romanos. Submetam-se todas as autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha do Criador, e as que existem foram instituídas pelo Pai. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida pelo Criador. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Paulo está dizendo, numa carta aos Romanos, para eles ficarem tranquilos com a autoridade romana, porque ela tinha sido dada por Deus. Se você concorda ou não, não é o que Deus disse, é Paulo dizendo aqui, e a opinião de Paulo, que eu não posso apagar e nem você. É uma carta dele aos Romanos, pelo menos dizem que é. Enfim, então quando alguém pregar de púlpito, não, nós estamos sobre o governo do fulano de tal, não reclame. Se ele pedir para você ir para a direita, vai para a direita. Se ele pedir para você ir para a esquerda, vai para a esquerda, porque ele foi estabelecido por Deus. Você já sabe de onde que a pessoa está tirando aqui. É um conselho de Paulo. Tá certo? Então, quando for apresentado a você, esteja preparado para saber de onde. Passe pela balança divina, né? Além disso, ele escreve em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo do ungido, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro que ressuscitou dos mortos e assim produzirem frutos para o Pai. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava,
fomos libertos da lei, a fim de servirmos sob o regime o novo espírito e não mais sobre o velho regime da letra. Olha, as pessoas pregam isso de púlpito, dizendo que Paulo afirmou que a lei foi subjugada, que a lei está morta, que nós somos nova criatura. Ora, Rogério, está escrito, realmente, Paulo escreveu aqui a carta para os Romanos, pelo menos é o que nós temos em mãos. Mas sabendo eu que Paulo fala diferente em várias cartas, eu vou mostrar para você aqui agora, porque quando alguém apresenta alguma coisa contra a lei do Criador, ele apresenta isso aqui. Romanos 5, Romanos 7 e coisa e tal. Ela apresenta isso. Mas ela se esquece aqui de Hebreus. O que Hebreus, Paulo fala de Hebreus, Mariane? Verso 6. Sabemos, portanto, que alguns entrarão no descanso, e os que receberem em primeiro lugar a boa notícia não entraram por causa da desobediência deles. Portanto, ainda está reservado um descanso sabático para o povo do Criador. Apressemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. Opa, meu amigo, ô pregador, você usa Paulo ou não? Porque usar Paulo e não usar todo Paulo não é justo. Ah, mas eles não usam, não. Não cabe na balança divina, tá bom? Paulo é confuso. Eles vão falar que essa carta foi para os hebreus, mas não é para a gente. Paulo é confuso, eu sei, Paulo é confuso. A gente sabe disso. Mas nós estamos apresentando aqui Paulo. Colocando Paulo na balança. A carta é escrita. Então dizer que Paulo disse que era para abolir a lei, que eram novas criaturas, pode matar então. Não é? Não é assim que a gente pode entender? Nós poderíamos entender assim, somos novas criaturas. Podemos transgredir qualquer mandamento da lei. Não, Paulo fala ao contrário. Cobra tudo, cobre tudo. Não é bem assim. A gente sabe que não pode adulterar, a gente sabe que não pode matar, nós sabemos de tudo isso. Então, qual é a ordem? A mesma de sempre. A lei está vigente. Sempre esteve, nunca deixou de estar. Aparentes divergências teológicas sobre a relação entre fé e obras, especialmente no contexto da salvação. Qual que é a perspectiva de Paulo, Mariane? Paulo enfatiza que a salvação é o dom da graça de Deus recebido pela fé em Cristo Jesus. E Tiago? Tiago argumenta que uma fé que não se traduz em ações práticas é uma fé inútil e sem valor. Fique com aquele que você achar melhor, tá? São dois discípulos aí apresentados pelo cristianismo. Terceiro. Ele sustenta, Paulo no caso, que a justificação, o ato de ser declarado justo diante de Deus, é feita pela fé e não pela prática da lei. E Tiago? Ele declara que a fé sem as obras é morta, enfatizando a necessidade de obras para demonstrar a autenticidade da fé. Você escolhe, tá? Você vai escolher. Aqui nós estamos só colocando na balança, entende? O julgamento final quem vai fazer é o Criador. O prévio para a sua vida pode ser você. Para Paulo, a fé que leva à salvação não é passiva, mas se expressa em atos que confirmam a fé. E para Tiago? Para Tiago, as obras são o resultado natural e a prova da fé genuína, não o meio para alcançar a salvação. Um era irmão do Cordeiro, do que eles chamam de Jesus, e outro caiu do cavalo, certo? Ficou cego, romano, né? Era judeu romano. E aí ele apresenta as ideias dele, começa a escrever as cartas, volta e meia você vai ver em conflito com os discípulos. Enfim, está à disposição sua. Isso foi só como que eu posso dizer? Uma deixazinha aqui para você seguir o caminho. Passar pela balança do Criador. Ele pesa com os desígnios dele. Não com desígnios teológicos, não com desígnios de concílios. O Criador possui a sua própria balança. Dizer o que é ou não pertence a ele. Agora, você pode escolher ao que você vai servir, de que forma vai servir, mas sirva pelos motivos certos. Espero que você tenha compreendido. Deixe seu comentário, tá? Se inscreva, nos acompanhe. Eu quero que você coloque ali qual assunto você gostaria de ouvir nós falarmos aqui. Você gostou dessa linha de assunto?
Você tem mais alguma coisa para nós colocarmos na balança do Criador? Nós colocamos. E você poderá chegar à sua própria conclusão. Nós não queremos formar opinião, mas trazer informação. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.